O documento ele faz parte das conclusões da segunda Conferência Global sobre o Trabalho Infantil. A primeira também, que aconteceu na Haia, ela foi a precursora da Convenção 182 da OIT. Foi ali que se deram as diretrizes para que a OIT promulgasse no cenário internacional uma nova convenção sobre o trabalho infantil que a comunidade internacional designou piores formas de trabalho infantil. Aquelas que expõem crianças e adolescentes a riscos imediatos e que devem ter uma ação imediata da política e da sociedade. Este mapa ele surge com uma necessidade analisada na segunda conferência de reacelerar o ritmo da redução do trabalho infantil, porque em todo o mundo, desde 2006, esse ritmo começou a diminuir. Em todos os países, em todos os continentes, especialmente na África e na Ásia, esse ritmo está muito lento. Então, é uma chamada da comunidade internacional, especialmente da OIT, do UNICEF, para que os países que ratificaram a Convenção 182 da OIT possam se reanimar no processo mundial de eliminação das piores formas e cumprir as metas. Porque, caso contrário, se os países não acelerarem o ritmo, é provável que cheguemos a 2016 sem cumprir essas metas e a 2020 sem conseguir eliminar o trabalho infantil no globo. Em primeiro lugar, exercer o seu papel de controle social. É necessário que a sociedade civil organizada, especialmente aquelas militantes na área da criança e adolescente, estejam atentas ao orçamento público. É este ano, no caso do Brasil, que se começa a discutir o orçamento para o próximo governo, para os próximos 4 anos. É necessário que a criança e o adolescente seja área prioritária no orçamento público. Nesse sentido, a sociedade pode, diante de seus canais de participação no Congresso Nacional, fazer o lobby político, fazer o controle político para que assuntos como, por exemplo, educação, saúde infantil, eliminação do trabalho e assistência social a famílias com crianças em situação de trabalho infantil possam ter prioridade na ação pública. Por outro lado, fazer o controle social também significa fazer a veedoria cidadã no seu município, para verificar se o recurso realmente está sendo implementado. Cobrar melhor qualidade da educação pública. As nossas crianças, especialmente os adolescentes, a partir dos 14 anos, estão abandonando a escola. E não somente porque necessitam ir trabalhar, senão porque a qualidade da educação e a escola não é atrativa para esse adolescente. Esse é um dos papéis dos quais a sociedade civil pode e deve colaborar. O mapa, assim como todo documento que provém da OIT, ele prevê 3 atores essenciais. São os 3 atores que constituem a OIT, uma organização bem diferente das demais do sistema ONU. Ela é formada por governos, empregadores e trabalhadores. São os 3 atores principais no tema do trabalho infantil e no tema das relações de trabalho. Então, o mapa ele define ações a esses 3 primeiros atores sociais e as partes interessadas, como os organismos internacionais e a sociedade civil, do qual acabamos de falar. No caso dos empregadores, é necessário desenvolver, e esse é o tom do mapa, que os empresários desenvolvam na sua cadeia produtiva, na sua cadeia de valor, a responsabilidade social, para que o seu produto tenha uma qualidade social, ou seja livre do trabalho infantil. Em segundo lugar, para o caso das organizações sindicais ou dos trabalhadores, é necessário que essas organizações coloquem na sua pauta de reivindicação sindical, de luta sindical, a proteção dessas crianças, que muitas vezes são os próprios filhos desses trabalhadores. Para o caso do governo, o maior responsável pela política pública de criança e adolescente, o documento chama a atenção para políticas voltadas à assistência social, apoio às famílias através de renda complementar e geração de trabalho decente para os membros adultos dessas famílias. E, por outro lado, melhorar a oferta e a qualidade da educação para as nossas crianças.
Sem dúvida nenhuma, porque assim como no Brasil, outros países também se debatem num processo de melhorar a qualidade da educação. Melhorar a qualidade da educação significa pensar na qualidade do educador que está em sala de aula. E é nesse sentido que a OIT chama a atenção, através desse mapa e através de outros mecanismos de cooperação, que é necessário prestar atenção na qualidade de vida e de trabalho do trabalhador em educação. É necessário qualificar, treinar, profissionalizar os educadores em educação. A maioria dos nossos educadores brasileiros ainda não pertencem ao magistério, ainda não tiveram a oportunidade da formação universitária. Melhorar o salário. É necessário um salário digno, com horas dignas de trabalho, para que o professor possa render em forma de qualidade em sala de aula. Em terceiro lugar, melhorar as condições da infraestrutura da escola. Apesar de que a educação não acontece somente dentro dos muros escolares, é necessário que, enquanto a criança esteja lá, ela esteja bem protegida. Ela tenha acesso ao mínimo, por exemplo, como é acesso à água. No semiárido brasileiro, por exemplo, muitas escolas não têm nem sequer água ou banheiro para que as crianças possam estar tranquilas fazendo o seu dever de casa, que é estudar. Sem dúvida nenhuma, é necessário nesse momento começar a organizar essa terceira conferência. O governo brasileiro ele vai criar um grupo, uma secretaria executiva para preparar e vai começar a criar processos regionais de preparação à terceira conferência. A Fundação Telefônica, no último evento do programa Proninho em Bogotá, já se adiantou a fazer esse processo regional nas Américas. Processo de mobilização social, um processo de convocatória social, para começar a preparar a comunidade latino-americana para esse terceiro congresso. Paralelamente, a OIT e o governo norte-americano e o governo brasileiro acabamos de assinar 2 grandes projetos, um voltado para o Mercosul e outro voltado para os países de língua portuguesa na África, os chamados PALOPs. No caso do Mercosul, assinamos os ministros de trabalho, juntamente com a OIT, assinamos um documento de projeto para financiar o Plano Mercosul de combate ao trabalho infantil, que tem 3 grandes ações regionais. Harmonização de indicadores para monitoramento do trabalho infantil no bloco, campanhas permanentes de sensibilização, especialmente em zonas comuns de fronteira, e um plano de atuação conjunta em zonas de fronteira, especialmente em zonas de alta transação comercial ou de alta migração entre países, né? Que é o caso nosso de tríplice fronteiras e algumas fronteiras secas de duty free. E no caso dos PALOPs, juntamente com o governo norte-americano, 2 grandes linhas de ação. Uma, a produção de indicadores e conhecimentos sobre o trabalho infantil nesses países que ainda carecem de dados confiáveis sobre a situação do trabalho infantil em seus países. E outro, um processo de mobilização social. Assim como aconteceu no Brasil 2 anos atrás, a Caravana Nacional contra o Trabalho Infantil, o Fórum Nacional ele foi solicitado para liderar esse processo nos países de língua portuguesa, e o Fórum levaria para esses países a sua experiência para desenvolver lá um processo de mobilização social preparatória à terceira conferência. De tal forma que, se o projeto conseguir caminhar segundo o seu planejamento, em 2013 nós teremos uma pré-conferência em Moçambique, preparando as crianças e a comunidade dos países de língua portuguesa africana para vir ao Brasil com propostas concretas e resultados concretos em seus países. A história e a proposta da Conferência de 2013, que foi deliberada na Haia, é que de agora até 2013 se faça um processo de mobilização. Por isso, o grande símbolo da conferência foi o martelinho. Né? O governo holandês entregou ao governo brasileiro o martelinho, dando o start no cronômetro. Começou a contagem regressiva a 2016. Portanto, todos os países que assinaram a Convenção da OIT devem estar atentos a esse cronômetro para cumprir as suas metas.